Uma boa noite a todos e a todas, meus caros e minhas caras alunos e alunas do nosso querido quinto período do curso de Direito da UFRN, inscritos na disciplina Direito Penal 3. Na noite de hoje, segunda-feira, dia 29 de abril de 2019, nós iremos dar continuidade ao estudo das lesões corporais, ao estudo do tema lesões corporais, tratando justamente da lesão corporal praticada no contexto da violência doméstica. Pessoal, nas nossas últimas aulas, nós temos tratado do tema lesão corporal, lembrando que iniciamos esse estudo discorrendo a respeito do caput do artigo 129, tratando da forma básica, da forma genérica desse crime, e posteriormente começamos a estudar, após havermos exaurido a questão do estudo do crime de lesão corporal simples, em sua forma básica, lá do caput do artigo 129, começamos a estudar a temática relativa às formas qualificadas deste delito. Na aula passada, nós nos debruçamos acerca das 3 primeiras formas qualificadas do crime de lesão corporal, que todas elas, gente, se direcionam à questão da gravidade da infração. Nós temos a forma qualificada lá do parágrafo 1º do artigo 129, concetânea a chamada lesão corporal de natureza grave, aquelas 4 situações descritas pela norma penal incriminadora nos incisos do parágrafo 1º do artigo 129, nós seguimos o nosso estudo tratando a respeito da lesão corporal gravíssima, aquelas situações descritas pelo parágrafo 2º do artigo 129, e posteriormente, na aula passada, tratamos da lesão corporal com resultado morte, lá do parágrafo 3º do artigo 129, gente. Na aula de hoje, nós vamos tratar da 4ª e última espécie de lesão corporal qualificada, sendo que, diferentemente das demais, que elas se direcionam, respectivamente, nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 129, a uma lesão corporal de maior monta, de maior gravidade do que aquela prevista na forma básica do ilícito, lá no caput do retromencionado artigo, essa não diz respeito à questão da gravidade, mas sim direciona-se ao contexto na qual foi praticada a infração penal. Aqui nós temos, gente, prestem bastante atenção, a priori, uma lesão corporal que seria de natureza leve. Seria, se não estivesse dentro do contexto da violência doméstica, não necessariamente praticada em detrimento da vítima mulher. Nós vamos ver que há situação específica relativa à prática desse crime, quando a vítima vem a ser do sexo feminino. Mas, de um modo geral, nós estamos diante de uma situação em que qualifica-se o ilícito do artigo 129 em razão da presença desse contexto da violência doméstica. É a qualificadora do parágrafo 9º do artigo 129, gente. O que é que diz esse dispositivo do parágrafo 9º do artigo 129? Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Pena, detenção de 3 meses a 3 anos. Vocês percebem aqui um aumento substancial da sanção penal combinada em abstrato pelo legislador penal. Qual é a pena para a lesão corporal de natureza leve, gente? Nós temos uma pena que vai de 3 meses a 1 ano de detenção. Aqui a pena pula para
3 meses a 3 anos de detenção, substancialmente aumentada, substancialmente majorada a sanção penal combinada pelo legislador, né? O que é que atrai a incidência dessa qualificadora do parágrafo 9º, essa qualificadora da lesão corporal praticada no contexto da violência doméstica? A presença de pelo menos uma das seguintes situações: a lesão praticada contra ascendentes, ou seja, contra pais, avós, bisavós, contra descendentes, filhos, netos, bisnetos, irmãos, cônjuge eu só me lembro do ministro, cônjuge, é a mesma coisa que um engenheiro falar algo assim como trema e não treina, né? Como o esquadro ao invés de esquadro, né? O médico se referia a uma intervenção cirúrgica como sendo cirurgia de apêndice e não de apêndice. É mais ou menos a mesma coisa. Bom, cônjuge ou companheiro, né? A segunda situação é quando a lesão for praticada contra a pessoa com a qual o agente conviva ou tenha convivido, né? E a terceira situação é quando o agente se prevalece de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade para praticar a lesão. Qual o sentido dessa qualificadora? Naturalmente, a infração penal torna-se mais grave e, portanto, torna-se qualificada em razão de que o agente, tendo se aproveitado dessas relações de proximidade, de intimidade, dessas relações travadas no contexto da seara doméstica, do convívio entre aqueles que lhe são próximos, tanto a sua conduta tornou-se mais grave, quanto se tornou mais, digamos assim, facilitada em razão da presença desse contexto. Claro que a lesão corporal praticada por aqueles que teriam o dever de agir com amor, com afeto, com carinho, com respeito, né? Ela se torna muito mais grave quando é praticada nesse contexto. Espera-se das pessoas que tenham laços de parentesco, laços de fraternidade, laços de companheirismo, laços de coabitação, de hospitalidade, que elas se respeitem, que elas se tratem de maneira urbana, de maneira respeitosa, elegante, gentil, o que faz com que a lesão corporal praticada nesse contexto, ela seja qualificada, não em razão da gravidade, como vinha acontecendo nas espécies de lesão corporal qualificada que nós já tínhamos estudado anteriormente, mas sim pela presença dessas 3 situações, que basta apenas uma delas para qualificar a conduta. Havendo a eventual acumulação de mais de uma dessas situações, ocorrerá, minha gente, a qualificação pela primeira, e a segunda será, a exemplo do que acontece lá no homicídio qualificado, utilizada para fins de dosimetria penal, certo? Havendo a necessidade apenas da presença, elas não são cumulativas, elas podem eventualmente apresentar-se em 2 ou 3 dessas situações, mas em geral a presença de apenas uma já qualifica o delito de lesão corporal, certo? Um ponto importante que nós devemos salientar é o fato de que aqui essa lesão corporal qualificada ela será de natureza dolosa, obviamente, e leve. Por quê? Porque se ela for gravíssima, ou se ela produzir um resultado de morte, isso importará na absorção da conduta pelas qualificadoras que já foram por nós preteritamente estudadas,
respectivamente, a lesão corporal grave, gravíssima, e a lesão corporal seguida de morte, a lesão corporal com resultado morte. Né? Se houver a prática da lesão corporal culposa, haverá incidência da figura prevista no parágrafo 6º do artigo 129, que será por nós posteriormente ainda estudada. Né? Nós sistematizamos, primeiramente, as formas qualificadas do ilícito, e aí nós temos o parágrafo 1º, 2º, 3º e o parágrafo 9º, que é esse que nós estamos estudando. Certo? Então, nós vamos estudar o crime de lesão corporal. Ele possui a possibilidade de ter como elemento subjetivo do tipo tanto o dolo quanto a culpa, né? Existe a figura lá do parágrafo 6º do artigo 129, que vem a ser a lesão corporal culposa, aquela praticada quando o elemento, pessoal, por favor, gente, quando o elemento subjetivo do tipo vier a ser tão somente a culpa, né? Muito bem. Outro aspecto importante, esse dispositivo ora em comento, minhas caras amigas e meus caros amigos, não se direciona especificamente à mulher, né? Podem figurar como sujeitos passivos dessa modalidade de lesão corporal fundo musical, aula com fundo musical aí. A lesão corporal poderá ser qualificada por estar presente esse contexto da violência doméstica, também quando o sujeito passivo vier a ser um homem, né? Basta que sejam atendidos os requisitos anteriormente mencionados por nós, presentes no parágrafo 9º do artigo 129, independentemente do sujeito passivo vir a ser homem ou mulher, né? Ou seja, equivoca-se quem imagina que a lesão corporal de natureza leve, lembre-se, de natureza leve, qualificada pela presença da violência doméstica, ela direciona-se exclusivamente contra a vítima mulher. A vítima poderá vir a ser um homem, desde que estejam presentes os requisitos autorizadores para a concretização dessa circunstância qualificadora prevista no parágrafo 9º do artigo 129. Ocorre que, se a violência for, aí eu peço a vocês que prestem bastante atenção, a violência for praticada contra a pessoa do sexo feminino, haverá a incidência da Lei 11.340, a famosa Lei Maria da Penha, certo? Que, muito embora não vá influenciar no quantum da pena, que continuará nesse intervalo de 3 meses a 3 anos de detenção, certo? Surtirá substancial influência no sentido de não se admitir para o agressor que sejam incididos os benefícios inerentes à Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Especiais. Ou seja, quando há a lesão corporal de natureza leve, dentro desse contexto da violência doméstica contra a mulher, certo? Não se permite a aplicação dos institutos relativos à Lei 9.099, ou seja, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe composição civil do dano e não cabe transação penal, certo? Ou seja, em razão da não incidência dos dispositivos, minha cara Beatriz, da Lei 9.099, da Lei dos Juizados Especiais, em razão da não incidência, haverá, em que pese, meus amigos e minhas amigas, que pese não haver um aumento no tocante ao quantum da pena, haverá evidente demérito, evidente prejuízo para o agressor, no sentido de que a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, não permite ao agente que pratica esse tipo de crime ver-se beneficiado. Esse tipo de crime eu me refiro, logicamente, à lesão corporal praticada no contexto da violência doméstica, ainda que de natureza leve, certo? Não é permitido ao agente ver-se beneficiado
pelos dispositivos que são verdadeiros permissivos legais, que são verdadeiros, que obviamente melhoram a situação do sujeito, são benefícios, sem dúvida nenhuma, sobretudo no tocante à possibilidade da suspensão condicional do processo, né? Não se concebe que esses institutos eles sejam aplicados, certo? Ou seja, o indivíduo deverá, evidentemente, ser tratado de forma mais severa, né? Muito bem. Pessoal, outro aspecto importante. Se porventura a violência for praticada dentro desse, a lesão corporal for praticada dentro desse contexto da violência doméstica, afasta-se a incidência das agravantes lá do artigo 61, letra E e F, inciso 2º, letra E e F do Código Penal Brasileiro. Por quê? Porque aí haveria um bis in idem, né? Haveria uma dupla imputação pela mesma prática criminosa. O sujeito sofreria uma pena mais alta, em razão da presença da qualificadora, e sofreria uma agravante, certo? Portanto, torna-se impossível a incidência dessas agravantes previstas lá no inciso 2º do artigo 61, respectivamente, nas alíneas E e F daquele dispositivo presente na nossa norma penal. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Vamos aqui às situações especificamente consideradas pelo nosso legislador penal. A lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro. Gente, é sabido que dentro das relações travadas no seio da família, é preciso que haja a presença de um ambiente de harmonia, de respeito, de consideração recíprocos. Se a vítima possui uma relação de parentesco com o agente, numa dessas situações que foram consideradas pelo legislador penal, a lesão corporal, ela, logicamente, deverá ser tida dentro desse contexto da violência doméstica, havendo a incidência da qualificadora, independentemente de qualquer outra condicionante, certo? Outro aspecto importante que nós não podemos deixar de salientar é que a relação de parentesco constituída através de adoção, ela é íntegra em todos os seus aspectos, inclusive no tocante à incidência dessa qualificadora, certo? Se alguém vem a agredir um filho adotivo, um irmão adotivo, certo? Alguém vem a agredir o pai que adotou, certo? Ou o avô que é pai do pai ou da mãe que o adotou, a presença dessa qualificadora evidencia-se, haja vista que não se concebe a distinção entre parentes naturais ou por adoção, certo? Tanto na seara civil quanto na seara penal, certo? Alguma dúvida, gente, no tocante a essa primeira situação prevista no parágrafo 9º do artigo 129? Nenhuma dúvida? Posso prosseguir adiante? Vamos lá. A segunda situação a qual o legislador penal fez referência foi a situação hipoteticamente prevista pela nossa norma penal incriminadora, parágrafo 9º do artigo 129, da lesão corporal praticada contra a pessoa com quem o agente conviva ou tenha convivido, né? Nessa situação, a vítima, ela não é necessariamente ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro do agressor, mas é uma pessoa que convive ou conviveu com alguém, certo? Aí nós temos situações as mais diversificadas possíveis. Por exemplo, alguém que tenha morado junto no âmbito de uma república de estudantes, tenha dividido o apartamento quando estavam morando fora. Alguém que more, por exemplo, na residência universitária, certo? Há uma evidente relação de convivência que presume, primeiramente, uma posição de respeito, uma posição de companheirismo, uma posição de harmonia, enfim. E em segundo lugar, além disso, além do crime ser qualificado em razão do desvalor maior da conduta do agente,
que pratica o crime contra alguém com quem conviveu, ou conviva ou tenha convivido, certo? Há uma facilidade maior. O agente ele aproveita-se da confiança, aproveita-se dos laços formados por essa relação de convivência, e essa relação de convivência não é a relação do companheirismo, não necessariamente, né? A relação do companheirismo, a relação do concubinato, é referenciada na primeira situação, a qual nós já fizemos referência, né? Que o legislador penal trata primeiramente. Aqui há uma abrangência maior, né? Mas é importante que haja uma interpretação restritiva no sentido de que a lesão corporal ela tem que ser praticada em razão de vivência atual ou pretérita do agente com a vítima, né? Nesse sentido, há que se salientar que a pessoa que lesiona o ex-companheiro ou ex-cônjuge, certo? Se a agressão for em razão de convivência já desfeita, a lesão corporal continuará sendo qualificada, certo? Em razão de que a lesão ela poderá ser qualificada por esse contexto da violência doméstica, mesmo se a relação de convivência ela não mais subsista, certo? Mesmo que ela tenha cessado, ok? Alguma dúvida, gente? Posso passar adiante? Muito bem. Existe uma terceira situação hipotética, combinada pelo nosso legislador penal, na parte final desse parágrafo 9º do artigo 129, que trata da lesão corporal praticada prevalecendo-se o agente de relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade. Primeiramente, relações domésticas são aquelas que se travam entre os membros de uma mesma família, ou os frequentadores habituais de uma casa, né? Amigos, empregados, diaristas, certo? Pessoas que, eventualmente, ou em caráter permanente, convivam, agregados de uma forma geral, por exemplo, eventuais parentes por afinidade, mas que frequentem o mesmo ambiente, né? Há uma frequência, ainda que eventual, né? Eventual ou temporária, dentro da mesma casa, dentro da mesma residência, né? A coabitação é caracterizada pelo estado do fato de que duas pessoas convivem no mesmo lugar, certo? E a hospitalidade é a coabitação em caráter temporário. Por exemplo, alguém que recebe amigos para passar a festa de Santana em Caicó, para passar o carnaval, né? Alguém que convide um amigo para almoçar ou jantar em sua residência, alguém que pernoite na residência de uma pessoa próxima, de uma pessoa conhecida, né? Nesse sentido, nós temos relações relações domésticas nos quais o agente se prevalece justamente dessa relação de coabitação, dessa relação de hospitalidade, dessa relação de proximidade, enfim, certo? No sentido de praticar esse crime de lesão corporal, certo? Com a inclusão da convivência, gente, das relações domésticas de coabitação e hospitalidade, esse tipo penal ficou um tanto quanto aberto, né? Devendo-se o julgador sopesar com muita equidade, com muito equilíbrio, para que não se ofenda o princípio da legalidade e alguém venha a sofrer a incidência dessa qualificadora, que aumenta substancialmente a pena, né, do crime, né? Aqui, o ponto central consiste justamente no ato do agente valer-se da vantagem proporcionada por essa relação doméstica de coabitação ou de hospitalidade. O agente, aproveitando-se daquela situação, pratica o delito, evidentemente, tornando a conduta muito mais lesiva e muito mais suscetível de um apenamento mais rigoroso, como de fato acontece, certo? Aqui nós podemos enquadrar, por exemplo, as agressões praticadas por uma babá em detrimento de uma criança, né?
desde que ela não se revista de requintes de tortura, desde que ela não extrapole um determinado limite no tocante à lesão, à incolumidade física da criança. Né? Alguma dúvida, gente? Então, vamos dar por encerrado esse estudo do parágrafo 9º do artigo 129 e vamos tratar agora do concurso dessas qualificadoras. É perfeitamente possível que no mesmo ilícito, no mesmo crime de lesão corporal, estejam presentes mais de uma circunstância qualificadora. Nesse caso, o julgador deverá utilizar-se da mais grave e utilizar-se das demais para fins de dosimetria penal, certo? Por exemplo, o sujeito que pratica uma lesão corporal de natureza grave, certo? Com a presença da violência doméstica, né? No contexto da violência doméstica, certo? Ou por duas circunstâncias previstas lá no parágrafo 1º do artigo 129, duas circunstâncias relativas à lesão corporal de natureza grave, dentro do mesmo contexto fático, o juiz deve levar em consideração a mais grave, para qualificar, e a outra para aferir o quantum da pena no tocante à dosimetria, certo? Assim, por exemplo, se houver a prática de uma lesão corporal de natureza grave e o agente praticar o crime contra ascendente ou descendente, por exemplo, haverá a utilização da primeira qualificadora como qualificador, para qualificar o ilícito, atraindo lá as penas do parágrafo 1º, e da segunda como agravante, a agravante genérica lá do artigo 61, inciso 2º, a linha E, pela questão do parentesco, pela questão da lesão corporal ter sido praticada contra ascendente ou descendente. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal, eu disse a vocês agora há pouco que o crime de lesão corporal, ele comporta ambos os elementos subjetivos do tipo, tanto o dolo quanto a culpa, né? Há determinadas situações em que a lesão corporal, ela vem a ser praticada sem o ânimos da obtenção do resultado criminoso, sem que o agente deseje ou mesmo assuma o risco da produção do seu resultado criminoso. Né? Nós temos aí a situação da lesão corporal culposa prevista no parágrafo 6º do artigo 129, que combina uma sanção penal em abstrato de detenção. Quem é que lembra a diferença de detenção e reclusão? Hã? Como? Não. A pena de detenção, ela comporta apenas o regime aberto e o regime semiaberto. A pena de reclusão comporta os 3 regimes prisionais: aberto, semiaberto e fechado. E a pena de prisão simples, ela é relativa exclusivamente às contravenções penais. Assim, nós temos, no tocante às penas privativas de liberdade, 3 espécies diferentes. Prisão simples refere-se às contravenções, né? E comporta exclusivamente o regime aberto. Detenção comporta o aberto e o semiaberto, e reclusão comporta o regime aberto, semiaberto e fechado, né? Sendo que essas duas últimas, detenção e reclusão, elas direcionam-se à prática dos crimes e não das contravenções penais, como a pena de prisão simples. Mas vamos lá. Nós temos aqui, nesse crime de lesão corporal culposa, a presença do elemento subjetivo do tipo, obviamente, da culpa, né? E a sanção penal, ela é substancialmente minorada, ela tem um quantum substancialmente menor. Nós temos uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Muito bem. A classificação da lesão corporal culposa, independentemente da gravidade da lesão suportada pela vítima, independentemente dela ser leve, grave ou gravíssima, certo? A intensidade da lesão não será levada em consideração. Por quê? Porque aqui não se considera, aqui não se leva em conta o dolo do agente, certo? Em praticar o ilícito. A violação à incolumidade física da vítima se dá
tão somente a título de culpa, em razão de um descuido do sujeito ativo, né? O agente age com negligência, imperícia ou imprudência, né? A gravidade da lesão, evidentemente, vai influenciar na dosimetria da pena, mas não vai influenciar na caracterização do delito, que sempre será de lesão corporal culposa. Certo? Não houve o dolo, a lesão é culposa. Houve o dolo, ela será dolosa e, portanto, poderá ser leve, grave, gravíssima, qualificada pelo resultado de morte ou qualificada pelo contexto da violência doméstica. Mas se for culposa, é culposa. A intensidade do resultado lesivo, a intensidade da lesão, a integridade física ou a saúde da vítima vai, obviamente, influenciar na dosimetria, dentro desse quanto de 2 meses a 1 ano de detenção. Certo? Saliente-se aqui uma exceção, gente, pelo princípio da especialidade da lesão corporal culposa praticada na condução de veículo automotor, que aí nós temos uma lei específica, o Código de Trânsito Brasileiro, certo? Que combina uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Detalhe, gente, prestem atenção, uma coisa engraçada, uma idiosincrasia particularmente irônica do nosso direito penal. Se a lesão corporal for culposa, no contexto do Código de Trânsito Brasileiro, certo? Se for uma lesão corporal culposa praticada por um agente que conduza veículo automotivo, a sanção penal será de 6 meses a 2 anos. Se a lesão corporal for dolosa, fora desse contexto, ela atrairá, vejam bem, uma sanção penal dolosa, se for de natureza leve, não é claro, uma sanção penal de 3 meses a 1 ano de detenção. Vocês estão entendendo? Que a pena dobra, sendo culposa. Certa feita eu fui procurado por um indivíduo, lá em Natal. O sujeito foi ao escritório, muito preocupado, porque ele tinha dado uma ré e atingiu um vizinho. O vizinho não gostava dele, ele não gostava do vizinho. E ele muito preocupado. O vizinho lesionou-se de forma muito discreta, né? E ele me narrou a situação fática ocorrida com ele. Doutor Mário, mas foi sem querer, eu não tive a menor intenção. Eu disse, não diga isso. Você quis produzir. Porque aí eu fui explicar para ele que se a lesão for dolosa fora do contexto do Código de Trânsito Brasileiro, ela é substancialmente menos apenada do que se for culposa dentro desse contexto da condição do veículo automotivo. Ou seja, o sujeito dá uma surra em alguém, desde que não seja de natureza grave ou gravíssima. As consequências, elas se restringam a comprometer discretamente a integridade física da vítima, né? É muito menos grave do que um indivíduo que inadvertidamente atinge alguém com seu veículo, que é submetido a uma sanção penal que vai de 6 meses a 2 anos de detenção. Um absurdo completo. Um absurdo completo. Eu não diria um absurdo completo no tocante à sanção da lesão culposa de trânsito, mas sim no tocante à lesão dolosa, simples, cuja pena máxima é de 1 ano. Pena, minha gente, prestem atenção, equivalente à pena mínima para o crime de furto simples. Eu digo sempre, você furtar um objeto, uma caneta, um controle, um notebook desses, entendeu? É muito mais grave aos olhos do nosso legislador penal, aos olhos da nossa norma penal incriminadora, do que você dar uma surra em alguém. Ou seja, a integridade física e a saúde da pessoa humana valem muito menos do que o patrimônio, do que a propriedade.
Eu nem preciso dizer por quê, né? Nós temos um ordenamento jurídico voltado à proteção dos direitos e interesses das classes abastadas. Por isso que se valoriza muito mais o patrimônio do que a honra, a integridade física, a saúde, por razões históricas, por demais conhecidas dos senhores e das senhoras, né? Pronto, a lesão corporal culposa de trânsito não entra nesse disciplinamento aqui do parágrafo 6º do artigo 129, em razão do princípio da especialidade. Trata-se de uma lei específica, no caso o Código de Trânsito, que tem lá no artigo 303 uma sanção penal própria, né? Vai de 6 meses a 2 anos, o dobro da lesão leve dolosa, né? Lá do caput do artigo 129. Gente, existem algumas situações em que o crime de lesão corporal, a exemplo do que acontece com o crime de homicídio, ele vem dentro do contexto do parágrafo 4º do artigo 129, ele vem a sofrer uma significativa diminuição na reprimenda. Nós temos aqui, gente, uma verdadeira espécie de lesão corporal privilegiada, muito embora a doutrina contemporânea entenda que a natureza jurídica desse instituto é de causa especial de diminuição de pena, aferível, portanto, como as senhoras e os senhores sabem, na terceira fase da dosimetria penal, certo? O que é que reza o parágrafo 4º do artigo 129? Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Esse pode deve ser interpretado como deve. O pode é entre 1/6 e 1/3, né? No tocante às balizas fixadas pelo legislador penal. Dentro desse patamar, o juiz deverá diminuir. Agora, o quanto fica, obviamente, fica ao talento do magistrado, certo? Essa minorante, ela direciona-se. Essa minorante que é tida pela doutrina tradicional como uma espécie de privilégio, né? Lesão corporal privilegiada. Pela doutrina contemporânea, ela é tida como uma causa especial de diminuição de pena. Mas, de toda forma, essa minorante, ela aplica-se às lesões corporais dolosas, tendo em vista que nas culposas, como não há o dolo como elemento subjetivo do tipo, não há motivação para o crime, certo? Logicamente, não tem a menor lógica, é totalmente incompatível esse instituto, independentemente da natureza jurídica, independentemente de ser uma forma privilegiada do crime de lesão corporal ou de ser uma causa especial de diminuição de pena, certo? É incompatível com a culpa, né? Que é assentada tão somente na negligência, na imprudência e na imperícia. Gente, existe uma hipótese em que se autoriza a substituição da pena no crime de lesão corporal, lá no parágrafo 5º do artigo 129. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. Inciso 1º, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, ou seja, se o agente pratica o crime sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, ou por motivo de relevante valor social moral. Inciso 2º, se as lesões são recíprocas. Aqui nós temos uma hipótese de substituição quando ocorrerem lesões corporais de natureza leves, enquadradas na figura privilegiada do crime de lesão corporal que a gente se referiu agora há pouco, né? Do parágrafo 4º. E o que são lesões recíprocas? É quando os agentes mutuamente se agridem, certo? E se as lesões não importarem em grave violação da incolumidade física dos agentes, certo? E ambos tiverem se agredido, haverá a substituição da pena de detenção pela pena de multa, certo? Nos termos do parágrafo 5º do artigo 129. Agora, tem algumas situações interessantes. Se
um dos agentes incorreu na excludente de antijuridicidade da legítima defesa, ele deve ser absolvido. E o outro, que também lesionou, mas que provocou a situação, certo? Ele deverá fazer jus à substituição, segundo entende a jurisprudência mais abalizada. Se ambos se ferem e dizem ter agido em legítima defesa, se não há prova de quem começou a confusão, de quem deu início às agressões, em nome do princípio do indulto pro réu, em nome da presunção do estado de inocência, ambos deverão ser absolvidos. Se os dois se ferem e são feridos reciprocamente, nenhum deles tendo agido em legítima defesa, ambos fazem jus a essa substituição aludida pelo parágrafo 5º do artigo 129, certo? Saliente-se novamente que essa substituição só é cabível na lesão dolosa e leve. Não é cabível na lesão culposa por uma questão lógica, né? A culpa, ela não pressupõe o ânimos do agente, né? Não há motivação para a prática delituosa, há apenas um mero descuido, desatenção, importando na imprudência, na imperícia ou na negligência. No tocante à lesão corporal de natureza grave, pela própria inteligência do dispositivo constante nesse parágrafo 5º, não há que se falar em substituição da pena de detenção pela pena de multa, né? Portanto, só é aplicável quando a lesão for dolosa e leve e as lesões forem recíprocas, né? Não pode haver aplicação cumulativa dos dispositivos do parágrafo 5º e do parágrafo 4º do artigo 129. Ou seja, o juiz deverá diminuir dentro daquele quanto de 1/6 a 1/3, certo? Essa forma privilegiada, ou deverá fazer a substituição da pena de detenção pela pena de multa, pela pena de multa, certo? Qual o critério que deve ser adotado pelo legislador penal? O critério esposado pelo artigo 59, né? Lá naquelas circunstâncias judiciais em que se preconiza que a pena deverá ser necessária e suficiente para a reprovação e para a prevenção do ilícito praticado pelo agente, certo? Só para nós encerrarmos o nosso estudo sobre lesões corporais, nós temos aqui dois outros institutos constantes nos parágrafos 7º e 8º do artigo 129, o do parágrafo 7º dizendo que aumenta-se a pena de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses do artigo 121, parágrafo 4º. O do parágrafo 8º trata da aplicação à lesão culposa do disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Vamos tratar especificamente dessas duas situações, certo? A lesão corporal culposa, ela tem a sua pena aumentada se o crime resulta, a exemplo do que acontece lá no parágrafo 4º do artigo 121. Se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão flagrante, né? Isso em consonância ao que reza o parágrafo 4º do artigo 121, lá no crime de homicídio, né? Sendo dolosa a lesão corporal, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos, né? A rigor também do que reza o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Aqui no crime de lesão corporal culposa, existe a possibilidade do perdão judicial. O juiz deixa de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que se torne desnecessária a sanção. Por exemplo, quando o agente pratica, a exemplo do que acontece lá no parágrafo 5º do artigo 121. O ilícito de lesão corporal culposa, exemplo do que acontece no homicídio culposo, né? Contra alguém que lhe é próximo, contra um parente, contra uma pessoa muito querida sua, ou quando o agente, ele mesmo sofre as consequências da prática criminosa, assim, por exemplo, vindo a também ser gravemente lesionado, certo? Podendo-se dizer que ocorre a desnecessidade de aplicação da sanção penal, devendo ser concedido o perdão judicial do ofendido, né?
nós temos aqui, portanto, as circunstâncias que levam ao aumento da pena ou ao perdão judicial são as mesmas aplicáveis aqui no crime de lesão corporal ao delito de homicídio, certo? Ainda no tocante à questão da violência doméstica, existem algumas situações contidas nos parágrafos 10 e 11 do artigo 129, em que o legislador penal ele fez a previsão que dentro dessas situações da violência doméstica, da lesão corporal praticada no contexto da violência doméstica, haverá o aumento de pena nas seguintes situações. Nos casos previstos nos parágrafos 1º e 3º deste artigo, ou seja, lesão corporal grave, gravíssima e seguida de morte. Se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º deste artigo, a pena aumenta-se de 1/3, certo? Ou seja, se a lesão corporal, além de ter sido grave, gravíssima ou seguida de morte, ela for praticada no contexto da violência doméstica, o legislador penal inseriu esse plus de 1/3, né? Sendo isso verdadeira causa especial de aumento de pena. O parágrafo 11, por sua vez, dispõe que, na hipótese do parágrafo 9 deste artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Isso o legislador penal levou em consideração a hipossuficiência, a fragilidade, a condição especial da pessoa portadora de deficiência, tornando a prática do ilícito mais grave e, portanto, atraindo essa majorante de 1/3 de aumento de pena. As lesões esportivas, gente, só a gente terminar aqui os últimos aspectos. Questão das lesões esportivas. Se elas forem praticadas dentro do contexto daquela prática desportiva, há esportes que são naturalmente de contato, como futebol, handebol, basquete, boxe, o karatê. São esportes em que, eventualmente, as pessoas acabam saindo lesionadas. Segundo a doutrina tradicional que nos ensina, se essas lesões, se praticadas dentro do contexto do esporte, elas estão amparadas pela excludente de ilicitude do exercício regular de direito. Ou seja, não há crime pela ausência da ilicitude, da antijuridicidade da conduta. A doutrina contemporânea, entretanto, diz que não há, na realidade, nem tipicidade, certo? Quando há a prática das lesões dentro do contexto de alguma prática esportiva. Agora, logicamente, que independentemente do entendimento que se tenha, se afasta a tipicidade ou se afasta a antijuridicidade, essas lesões elas têm que ser praticadas dentro do contexto das regras do esporte. Assim, um jogador de futebol que dá um soco na cara do adversário, ele pratica, obviamente, o crime de lesão corporal. Ele não está amparado nem por uma excludente de ilicitude, nem pela excludente de antijuridicidade. Lesões corporais com consentimento da vítima. Por exemplo, no contexto das relações, das fantasias sexuais associadas ao BDSM, por exemplo, né? Se a vítima é maior, certo? E se as lesões corporais, elas são de pequena monta, certo? Se a vítima é maior, e obviamente não é imputável, e as lesões corporais, elas são de natureza leve, e se houver um consentimento prévio do ofendido, certo? Não há, gente, prestem bastante atenção, não há sequer tipicidade na conduta. A conduta é um irrelevante penal. Por exemplo, nas fantasias sexuais em que as vítimas, que as pessoas, os praticantes desses jogos gostam de ser esbofeteados, chicoteados e tudo mais, né? Esses fetiches sexuais sadomasoquistas, se houver a conjugação desses 3 fatores, se a vítima for maior e obviamente não for inimputável, se a vítima consentir previamente com a realização daquela fantasia, e se as lesões corporais elas não forem de natureza grave ou gravíssima, tendo em vista que, se forem de natureza grave ou gravíssima, há a total indisponibilidade no tocante à integridade corporal, né? Tanto que o crime de lesão corporal de natureza leve, ele é de ação penal pública condicionada à representação, certo?
O crime de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ele é de ação penal pública incondicionada, ou seja, é indisponível, o indivíduo não pode dispor. E dentro desse contexto das lesões consentidas por parte da vítima, se as lesões forem de natureza leve, se a vítima for maior de 18 anos e não for inimputável, e se a vítima consentir previamente com a prática, por exemplo, de um fetiche sexual, não haverá sequer a tipicidade da conduta, certo? Intervenção médico-cirúrgica. A doutrina se divide, alguns entendem a questão do estado de necessidade, outros pelo exercício regular de um direito, certo? Mas de todo modo, o profissional da saúde que age no sentido de salvar a vida de um paciente, ele encontra-se escudado quando há ausência do consentimento do paciente, pelo dispositivo lá do inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 146, que diz respeito, gente, ao crime de constrangimento ilegal. Não é constrangimento ilegal o médico que pratica uma intervenção cirúrgica, que pratica um determinado procedimento visando a salvar a vida da vítima, sendo que há evidente necessidade para que aconteça a situação, certo? Do mesmo modo, no tocante à cirurgia de mudança de sexo do paciente transexual e na cirurgia de esterilização, igualmente não há qualquer prática do crime de lesão corporal, certo? O princípio da insignificância também tem repercussão sobre a lesão corporal. Quando a lesão corporal é de pequena monta, certo? Sobretudo no tocante à lesão corporal culposa, certo? Em que a lesão em columidade física do indivíduo seja de relevância mínima, certo? Deverá ser afastada a lesão corporal culposa. No tocante à lesão corporal dolosa e insignificante, a doutrina se posiciona, ora pela injúria real, quando há, por exemplo, um tapa no rosto, que não causa maior abalo à integridade física, mas sim à dignidade, à honra subjetiva do indivíduo, certo? Ou pela contravenção penal das vias de fato, lá do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, gente. E chegamos ao final da nossa aula, da nossa terceira e última aula acerca do delito de lesão corporal. Eu vou me despedir desejando uma boa noite a todos e a todas, e nós nos encontramos na aula de amanhã para darmos prosseguimento ao estudo do programa da nossa disciplina, pessoal, e para marcarmos a nossa avaliação da primeira unidade. Uma boa noite, que Deus abençoe vocês, até a próxima aula.